Seja bem-vindo ao Tríplice Flix e ao nosso tour pelo Passeio del Prado. Se você é apaixonado por arte, história e cultura, este é o lugar em que você precisa visitar. Aos domingos ele é fechado ao tráfego de veículos e podemos caminhar tranquilamente, admirando cada detalhe do trajeto. O Passeio del Prado é uma das avenidas mais famosas e icônicas da cidade de Madrid. Caminhar pelo Boulevard é como fazer uma viagem no tempo, já que ele é repleto de monumentos e edifícios históricos. Para começar, é interessante falar um pouco sobre a história do Boulevard. Ele foi construído no final do século XVIII, durante o reinado de Carlos III, e era originalmente uma área destinada à prática de esportes, como corridas de touros e cavalgadas. Com o passar do tempo, foi ganhando cada vez mais importância e se transformando em um dos locais mais emblemáticos da cidade. Ao longo dos anos, ele se tornou um ponto de encontro para artistas, intelectuais e políticos. A estátua de Eugène d'Ors é uma parte importante da celebração à cultura. Ela é uma homenagem a um homem que contribuiu muito para a cultura espanhola e que ainda hoje é lembrado e admirado. O Museu del Prado é uma das atrações turísticas mais populares de Madrid e é conhecido como um dos museus mais importantes do mundo, abrigando uma vasta coleção de pinturas, esculturas e outras obras de arte de artistas famosos como Velázquez, Goya, El Greco, entre outros. O edifício foi projetado pelo arquiteto Juan de Villanueva, que foi um dos arquitetos mais importantes da Espanha no século XVIII. A construção do edifício começou em 1785 e levou cerca de 16 anos para ser concluída.
O edifício apresenta uma arquitetura neoclássica impressionante, com pilares coríntios, frontões e esculturas que representam a mitologia e a história espanhola. O Museu Nacional del Prado encabeça um dos 2 roteiros turísticos mais visitados da capital, o Passeio del Arte. Além de As Meninas de Velázquez e os Fuzilamentos de 3 de Maio de Goya, em suas salas é possível ver as primeiras obras das escolas espanholas, italiana e flamenga. O Prado possui um valioso acervo de 8.600 pinturas e mais de 700 esculturas. E aí, gostando do passeio? Então contribua, deixando seu like, compartilhando o vídeo e deixando seus comentários. Isso nos incentiva a continuar trazendo informações de qualidade em nosso canal. E vamos continuar o passeio, que vou mostrar outros lugares bem especiais para você. Vamos para as bilheterias do museu.
É uma homenagem ao grande artista espanhol, cujas obras estão presentes em muitas das coleções do Museu del Prado. Goya é conhecido por suas pinturas impressionantes, que representam a sociedade espanhola de sua época, bem como por sua técnica inovadora e seu estilo único. Neste pilar, podemos observar a representação de algumas de suas obras mais famosas. O nome Prado vem do fato de que antes de surgir a avenida, era onde existia um campo de prado, onde os reis da Espanha costumavam caçar. Vou lhe mostrar uma das grandes obras de arte a céu aberto, a Fonte de Netuno. Construída em 1786, por ordem de Carlos III, é dedicada a Netuno, o deus romano do mar. Toda feita em mármore, representa a força do mar e do comércio naval. Este é um monumento àqueles que morreram defendendo a Espanha. Em 1808, durante a invasão das tropas francesas, organizou-se uma resistência armada em 2 de maio, que foi facilmente derrotada. Neste mesmo local, por ordem do general Murat, vários madrilenhos foram fuzilados. Em 2 de maio de 1840, foi inaugurado este memorial, onde uma grande urna
guarda as cinzas e se ergue um obelisco. Logo à frente, uma chama acesa traz à memória a bravura daqueles que perderam a vida em defesa da pátria. São muitas histórias ao longo de séculos de existência, e todo esse entorno do passeio guarda lembranças bem vivas. Basta estarmos atentos para conhecê-las. E a segunda fonte, a menor e mais escondida das três. Vamos conhecer a Fonte de Apolo. Construída em 1782 pelo arquiteto espanhol Ventura Rodrigues, como uma homenagem ao deus grego Apolo, conhecido como o deus da luz, da música e das artes. As fontes eram importantes na época, pois forneciam água potável para a população. Estamos chegando à parte final da nossa caminhada, mas também ao ponto de maior destaque. Vamos em frente. Esse é o Palácio de Cibeles. Construído em 1919 como sede dos Correios e Telégrafos da cidade,
Hoje é a sede da Prefeitura de Madrid. Sua fachada está ornamentada com várias esculturas e relevos, e no terraço é possível ter uma bela visão da região. E por fim, a Fonte de Cibeles. Construída entre 1777 e 82, é dedicada à deusa Cibeles, que na mitologia grega era a deusa da fertilidade, da terra e dos animais selvagens. Ao longo de sua existência, resistiu a guerras e revoltas, tendo sido parcialmente danificado durante elas. E vale lembrar que todo esse trajeto que fizemos é tombado como Patrimônio Mundial da Unesco, dada a sua importância cultural e artística. Espero que tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. É isso aí, um grande abraço e até breve!